Sobre a prova de habilitação específica. Muito cuidado aqui quem vai ter prova de habilitação específica. As provas de habilitação específica serão realizadas exclusivamente de forma remota, através da submissão de arquivos e links para vídeos no período de 2 a 6 de outubro, conforme disposto no manual do candidato. E os resultados vão ser divulgados às 17 horas do dia 24, tá? No site da URGS. Certo? Então, ó, muito cuidado aqui para quem tem provas de habilitação específica, tá? Como curso de música, por exemplo. Beleza? Fiquem atentos. Sobre as provas, tá? As provas comuns serão obrigatórias para todos os candidatos. As provas serão aplicadas nos dias 25 e 26 de novembro, com início às 14 horas, tá? Nos locais e endereços indicados individualmente no portal do candidato, a partir do dia 6 do 11. Então, no dia 6 de novembro, a partir do dia 6 de novembro, tem que acessar ali o portal do candidato, abrir, fazer o seu login, abre o portal do candidato, vai dizer ali o local da prova, tá? Vai dizer ali o local da prova, confirmadinho. E é de responsabilidade do candidato conhecer com antecedência o município e o local em que deverá prestar as provas. O candidato para prestar as provas terá que apresentar o documento de identificação original que contém o número do documento de identificação usado para fins de inscrição. Tá? Então, aquela questão do documento que eu comentei para vocês. Tá? Que documentos são esses? Cédula ou carteira de identidade expedida por Secretaria de Segurança Pública, Forças Armadas ou Polícias Militares, Carteira Nacional de Habilitação, passaporte, carteira expedida por ordens ou conselhos, tá? Criados por lei federal e controladores do exercício profissional, desde que contenham fotografia e número do documento de identificação que lhe deu origem. Isso é importante, tá? Tem que conter isso, não é qualquer carteira de ordem ou conselho. Eu digo para vocês, tá? Utilizem a Carteira Nacional de Habilitação ou a cédula de identidade mesmo, que é a mais garantida. E faça uma nova. Porque assim, essa carteira de ordem ou conselho, se a pessoa já trabalha com essa carteira e tal, manuseia muito essa carteira, tem chance dela se extraviar, tem chance dela se estragar, enfim, tem chance de acontecer alguma coisa com ela. Então, o que você faz? Faz uma cédula de identidade nova e deixa essa cédula de identidade só para fazer as provas de concursos, provas de vestibulares e tudo mais. E deixa ela só para isso, saca? É melhor, tá? É mais garantido. Para tudo, se essa aula está te ajudando, não se esquece de deixar o like, galera. Isso ajuda muito o canal a crescer aqui na plataforma. E claro, né? Compartilha esse vídeo também e ativa o sininho com todas as notificações. Deixa aí também o seu comentário, tá bom? Nem que seja um boa tarde, boa noite, professor. Gostei da sua aula ou não gostei. E aí, se não gostou, deixa um dislike também. Mas assiste até o final, tá bom? Aguenta que vai dar bom. É nóis, galera. Até a aprovação. O candidato para ingressar nas salas deve assinar junto à coordenação uma declaração de prova condicional, caso o documento de identificação apresentado não contenha o número do documento registrado no ato da inscrição. Tá? Então isso vai ser, assim, apurado e tu tem chance de ficar na ruim, tá? O candidato, caso esteja impossibilitado de apresentar o documento oficial original, deverá, se possível, apresentar a ocorrência policial. Então, perdeu o documento, foi extraviado, molhou, foi assaltado, levou... Vai lá, ocorrência policial, apresenta, assina o termo de resolução condicional, de prova condicional, faz a prova, depois, tudo comprovado, se aceita a tua prova, tá? Sobre o calendário, ó, muito importante. O horário de fechamento dos portões é 14 horas, tanto no sábado, dia 25 de novembro, quanto no domingo, 26 de novembro. Certo? E todos os candidatos deverão comparecer às 13h30. Então, 13h30... abrem-se os portões, tá? E ninguém vai entrar a partir das 14. Bateu 14 horas, vão tocar uma sineta, vão tocar uma sirene, vão tocar um alarme, fecha-se as portas, acabou, não tem choro, não tem bater na porta e entrar depois. Tem que entrar com antecedência. Fazer prova de vestibular é fazer com antecedência, é tudo com antecedência. É chegar lá 1 hora antes, é chegar lá às 13 horas, tá? Então almoça meio-dia, chega lá às 13 horas e... às 13h30 já entra, direciona lá, encontra o seu prédio, a sua sala e entra para fazer a prova com tranquilidade, beleza? Os portões fecham às 14, não é chegar no local às 14, certo? No primeiro dia de provas, no sábado, vai ter 15 questões de história, 15 de língua portuguesa, 15 de literatura de língua portuguesa, 15 de matemática e uma redação. E tem 5 horas e meia para fazer. No domingo, vai ter 15 de biologia, 15 de física, 15 de geografia, 15 de língua estrangeira moderna e 15 de química.
certo? Então, no domingo também 5 horas e meia para fazer, mas aí vai ter 75 questões, né? 15 de cada uma delas, tá? Então, 75 questões no total, 15 de cada uma, e no sábado, 60 questões mais uma redação, beleza? O ingresso e realização das provas no dia serão permitidos ao candidato comparecer, tá? Não serão permitidos os candidatos que aparecer após o fechamento dos portões. Fechou o portão 14 horas, acabou. Mas eu entrei no prédio ainda, né, antes das 14. Mas se a porta da sala fechar às 14, acabou mesmo. Não tem como entrar, mesmo estando dentro do prédio, tá? A URGS divulga o gabarito preliminar de cada prova às 9 horas do dia seguinte. Então a prova do sábado vai ter a divulgação do gabarito no domingo de manhã. A prova do domingo vai ter a divulgação do gabarito segunda de manhã. E nós aqui do Estratégia Vestibulares vamos estar resolvendo essa prova ao vivo aqui no canal do YouTube, beleza? Então fique atento, a gente vai estar aqui resolvendo essa prova. Se tiver alguma discordância com o gabarito do outro dia, a gente vai então discutir, ver se tem como entrar com alguma solicitação de recurso. Lembrando que nesse ano, na prova de física, nós entramos, né, no Estratégia com 3 pedidos de anulação. Somente um foi aceito, mas tentamos os 3 que deveriam ter sido anulados. Tá? Eram anulação mesmo. 3 questões que deveriam ter sido anuladas na prova de física da URGS e que não anularam indevidamente. Tá? A banca estava errada, com certeza estava errada. Tá? Inclusive com materiais do próprio Centro de Referência de Ensino de Física que comprova que a banca estava errada. E a banca não tomou vergonha na cara de anular as questões, tá? Que é o mínimo que uma banca, né, deve fazer. Tá? Reconhecer os seus erros, tá? Tá tudo certo. É só reconhecer os erros. Não reconhecer os erros é muito feio. Beleza? E ruim para os alunos, né? Ruim para os alunos. Então, vamos torcer para que a prova de física venha, se apresente, né, nesse dia 26 de novembro agora desse ano, tá? Com uma qualidade que é a qualidade que a URGS merece. Tá? Então é o que eu espero para que a gente não precise ter nenhum pedido de anulação, não precise fazer nenhum recurso, dizer que a prova está linda, porque eu tenho um carinho muito grande para essa prova, trabalho com essa prova aqui desde quando eu fiz o vestibular, eu comecei então a me envolver com o vestibular da URGS. Tá bom? Os candidatos poderão acessar a sua folha de respostas no portal do candidato 24 horas após a aplicação da prova. Tá? E caso tenha anulação de questões de qualquer prova, é dado como acerto. Então, questão anulada é todo mundo que acertou continua acertado, todo mundo que errou ganha como certo. Tá? É isso que acontece. Consultas de qualquer natureza, bem como o uso ou porte de telefone celular, fone de ouvido, relógio ou qualquer outro aparelho eletrônico similar, não são permitidos durante a realização das provas. O candidato que necessitar de aparelho auditivo terá que prestar as provas conforme o item 3.23 desse edital, que é solicitando um atendimento especial. Tá? A COPERS, nos dias da realização das provas, poderá fazer revista eletrônica nos candidatos, utilizando detectores de metal nos banheiros, corredores ou salas de prova. O candidato, ao término da prova, entregará ao fiscal da sala as folhas de respostas. O candidato poderá retirar-se do recinto das provas somente depois de transcorridas 2 horas do seu início. O candidato poderá levar consigo o caderno de questões ao final de sua prova. Então, depois de 2 horas, o candidato pode sair com o caderno de provas. Tá? Os 2 últimos candidatos, durante os 2 dias de aplicação das provas, deverão retirar-se da sala ao mesmo tempo. Então, quem ficar por último, os 2 últimos candidatos, tá? Um precisa esperar o outro. Tá? Os 2 precisam sair juntos da prova. Beleza? Da sala. Tá? Sobre critérios de eliminação. Então, você será eliminado do concurso vestibular da URGS, tá? Se enquadrarem em pelo menos uma dessas alíneas aqui, ó. Não acertarem no mínimo uma questão em cada uma das 9 provas constituídas por itens de escolha múltipla. Então, zerarem, né? Zerou qualquer prova, está eliminado. Atingirem menos de 30% de acertos no total das questões de escolha múltipla das 9 provas. Então, no total de provas, não fizeram no mínimo 30% de acerto. Obtiverem qualquer uma das 9 provas score padronizado igual ou menor do que 0, então, se lá no cálculo na contabilidade da média, da pontuação, fizer uma pontuação menor que 0. Tá? Isso é praticamente impossível, mas pode rolar. Obtiverem score inferior a 30% no score máximo da prova de redação. Então, fez menos de 30% do score da redação, zerou. Tá? Já era, está eliminado. Não forem pré-classificados conforme definido no item 7.1, tá? Que, então, se faz um cálculo da média harmônica, se faz um ordenamento
da melhor nota para pior, claro, e se faz um recorte ali de, se não me engano, 3 ou 4 vezes o número de vagas. Então pega o número de vagas para aquele curso e tal, se preenche ali os melhores candidatos, do melhor para o pior, até 3 ou 4 vezes o número de vagas, passa a régua ali. Quem ficou para baixo está eliminado, tá? Desse concurso. Beleza?